estamos comemorando 10 anos de assistência social, da maneira que nós a conhecemos, porque há 10 anos atrás foi sancionada a Lei Orgânica da Assistência Social. Esse, para nós, é um divisor de águas, porque mudou a política de ação social para uma política de assistência social. A política de ação social era alicerçada no favor, na ação voluntária e voluntariosa para atender um problema eminente, mesmo que esse não fosse uma necessidade básica do cidadão, mas que pudesse fazê-lo ficar numa situação de dependência para aquele que fazia o favor. E aí a gente via muita gente, principalmente na política, se beneficiar da ação social, porque trocava voto por uma série de benefícios. Não era assim? Hein, gente? Vocês podem participar comigo. Não era assim? E a gente carrega esse peso até hoje. É importante recuperar isso, porque as pessoas ainda fazem a confusão do assistencialismo, dessa ação voluntária e voluntariosa, para a assistência. E o público-alvo da assistência acaba sofrendo muitos preconceitos. E nós precisamos conversar deles aqui agora. A assistência social está prevista no artigo 231 da Constituição Federal. Então hoje nós temos a lei do SUAS, mas nós temos previsão na Constituição Federal sobre assistência social. Diz que o Estado tem que dar assistência a quem dela precisar. A assistência social é uma política para pobre? Hein, gente? Não vale só trabalhadores, porque aí fica... Eu quero que vocês errem também. Porque as pessoas de fora olham para a assistência social como política para pobre. A gente pode falar aqui que não é, porque a gente sabe tecnicamente que não é, mas lá fora as pessoas falam que é política para pobre. E se eu perguntar se a maioria das pessoas aqui que ficou em silêncio estiver lá fora e uma pessoa falar que é política para pobre, vocês não conseguem dizer que não é para pobre. Política de assistência social é para quem está em vulnerabilidade e risco social. Olha como é que fica difícil. Que raio é esse de vulnerabilidade e risco social? Vulnerabilidade de renda, ou seja, não ter dinheiro, ser pobre, é uma delas. Mas tem outras vulnerabilidades. O problema, e aqui eu vou para os trabalhadores, é que a política de assistência social também é vista por dentro como nós, pobres coitados, fragilizados pelo restante das outras políticas. Eu vou explicar. Nós temos nas políticas sociais, saúde. Enquanto nós estávamos engatinhando, vocês estavam aqui contratando a primeira assistente social em 2005, o SUS já tinha 15 anos. Já estava lá na frente, já tinha posto de saúde espalhado, já tinha agente de saúde, já tinha técnico, já tinha um monte de gente na estrutura da saúde. A educação, desde que o mundo é mundo, tem educação, tem professor, tem 25% do orçamento, saúde tem 15% do orçamento, e a assistência social se contentava com equipe mínima. Quando tinha equipe mínima? Aí é que hoje nós temos um CRAS que é responsável pelo atendimento de todas as famílias, do acompanhamento de todas as famílias do município de Águia Branca. A gente não dá conta, pobrezinho de nós. E aí, quando começou a tipificar serviço, porque lá no passado, você queria óculos e dentadura, você ia na ação social. Porque óculos e dentadura, a ação social que dava. Vou te dar a dentadura para você ter um sorriso bonito, mas você vai votar em mim. Era assim que era. Só que não é a assistência social que determina clinicamente se a pessoa precisa de óculos, de qual grau, de dentadura, de que tipo de serviço, implante, rote, dentadura. A assistente social não clinica para isso. Foi tipificando os serviços, foi passando o que era da saúde para a saúde. Qual foi o problema? Não houve o movimento inverso. A assistência social não começou a puxar para ela o que era a obrigação dela. Vamos lá em quem tem vulnerabilidade e risco social? Qual é o principal problema que as nossas sociedades estão tendo hoje? Problema com o usuário de drogas. Não é? Não é isso, gente? Ou eu estou exagerando? É isso, né?
De quem é a responsabilidade do atendimento ao usuário de drogas? A política de saúde, né? Então você vai fazer desintoxicação, você vai recuperar o indivíduo clinicamente. Isso é responsabilidade da saúde. Por que que ele entrou nas drogas? Porque tem um negócio errado aí. O pobre entra nas drogas, o rico entra nas drogas. O preto entra, o branco entra. O homem entra, a mulher entra. O idoso entra, o adulto entra, a criança entra, o jovem entra. Então não tem um padrão, não tem uma classe social que define. Na grande maioria dos casos, o que faz a pessoa dar o primeiro passo em direção às drogas é um problema sério que ele tem, geralmente no ambiente familiar. Na grande maioria dos casos, é isso que faz a pessoa dar o primeiro passo em direção às drogas. O que o fragiliza para entrar nesse caminho. Porque todo mundo conscientemente sabe que é ruim, mas ainda assim vai porque não tem força para resistir. Porque o problema está maior do que a sua capacidade de suportar. Muito bem. Ele fez a desintoxicação e voltou para a mesma família que fez ele ir para as drogas. O que acontece? Ele reincide. O tratamento não tem efeito. De quem é a responsabilidade de acompanhar a família para tentar resolver o problema que o originou ir para as drogas? Da assistência social. Logo, a assistência social não é para pobre só. Logo, é para quem dela precisar. E essa é uma vulnerabilidade que atinge a todas as classes e a todas as pessoas. Só que a assistência social não faz a busca das famílias nessas características. Por quê? Porque na grande maioria das vezes as equipes são frágeis. No nosso caso aqui de Águia Branca, eu ouvi o relato, nós não temos CREAS aqui, temos? Então, o equipamento de referência da proteção especial, que é onde está essa política, essa atenção, nós não temos aqui ainda. A gestão que faz. Mas nós precisamos, para que a política tenha efetividade, que a gestão cuide da gestão, faça articulação, porque a gestão tem essa obrigação com as demais políticas, e eu vou falar disso, para que as proteções trabalhem o atendimento finalístico. E aí tem um outro problema. A assistência social não tem capacidade de buscar todos os atores que ela precisa atender, porque a educação ela é universal, certo? Toda criança em idade escolar é público-alvo da educação, não é? A saúde ela é meio que universal, porque todo mundo precisa de medicamento uma hora, tem doença uma hora, mas assistência social não, nem todo mundo precisa de assistência. E você precisa ir atrás de quem precisa, então não está escrito na testa. Não está rotulado, ó, eu preciso, ele não precisa, ela precisa, ele não precisa. E outra coisa, muita gente que necessita tem vergonha. A gente fala muito de violência doméstica, eu tô lá na proteção especial muito porque são casos mais emblemáticos, né? A gente fala muito da violência doméstica, o marido que bateu na mulher, a criança que sofreu espancamento do pai e da mãe. Quando a gente fala por aí que uma criança foi abusada sexualmente pelo pai, as pessoas ficam horrorizadas, meu Deus, isso acontece em Águia Branca, e a gente sabe que isso está em todo lugar, não escolhe cidade. Mas as pessoas meio que ignoram, né? Mas a gente fala dessas questões, imagina, alguém não tem vergonha de não expor um problema desse? Muitas vezes o desafio é conseguir identificar uma situação dessa. Aí se essa criança, se essa pessoa que é vítima de violência vai no posto de saúde fazer um atendimento, fazer um tratamento, tem alguma pista para assistência social de que aquela família precisa de um acompanhamento? Porque o que ela passou lá, a ética médica, não pode ser revelado, mas
que aquela família precisa de um atendimento, de assistência, precisa da visita de um assistente social, ela pode saber como é que está a família para fazer o acompanhamento, para ver se a família consegue se abrir com a assistente social. O aluno começou a ter desempenho baixo na escola. O menino que toda vez apresenta os trabalhos corretamente, um menino que não falta aula, um menino que só tira nota boa, de repente ele começa a faltar aula de maneira recorrente, ele começa a não entregar os trabalhos, ele começa a tirar nota baixa na escola. Será que não está acontecendo nada na casa dele? Aí o professor, neste caso aqui, o professor não é coitadinho, tá? Mas neste caso, neste exemplo, pobre coitado, tenta resolver todos os problemas que estão ali na sua frente. Ele está vendo que o menino tem um problema, o que ele vai fazer? Ele vai tentar resolver, porque ele se sente só. O professor, naquele momento, naquele universo, se sente só. E aí, passa no máximo para aquele universo educacional e as pessoas na escola tentam resolver o problema. E tentam puxar para a escola a solução do problema. Por que não fala com a coordenadora do CRAS? Por que não atravessa a política para que tenha a visita do assistente social na casa daquela família, para ver se o acompanhamento familiar que está sendo feito lá, a vida familiar não está causando uma instabilidade? Porque a gente fala do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Para que é isso? Esse nome grande desse jeito é para quê? Para manter a família unida. Porque a única política pública que tem como público-alvo a família é assistência social. E aí eu chego nas igrejas. Ninguém inclui um serviço de nenhuma igreja na rede. Mesmo que seja da proteção básica, que seja um curso de artesanato, ninguém inclui. Por quê? Porque nós temos preconceito com o que as igrejas fazem. Porque muitas vezes fazem para pessoas que precisam de assistência, para pessoas que não precisam de assistência. Não tem seletividade eficiente, mas muitas vezes assiste quem a assistência não conseguiu encontrar ainda. O que precisa? Precisa da gente referenciar o serviço da igreja. Precisa da gente chegar lá no pastor, precisa chegar lá no padre, precisa chegar no coordenador de pastoral, coordenador de movimento, dizer, aqui, como é que você está fazendo o serviço lá? Aí lá na comunidade eu identifico que a pessoa está precisando de um serviço. Eu nunca falo para assistência social, aquela família está fora do CAD único. Por que a igreja não pode me ajudar? Por que ela não pode me falar? Eu cheguei lá na minha comunidade, não vou longe não, na minha comunidade, eu participo de uma comunidade católica, lá em Cachoeiro de Itapemirim, no bairro que eu moro. Aí eu estava, prestação de conta do dízimo, X de aluguel social. Aluguel social, nossa comunidade está pagando aluguel social. Fui fazer as perguntas básicas. Essa pessoa já foi encaminhada para assistência social? Não, a gente resolve aqui mesmo. Não precisa. Não é que não pode, a igreja não pode fazer o aluguel social? Pode. É importante que faça, olha que legal, né? Está ajudando a gente. Muitas vezes é difícil você remanejar recurso, mas pode ser em parceria. E pode fazer parte da nossa rede. E pode ser orientada a fazer o serviço corretamente. E pode canalizar o esforço. E pode fazer o que não é da assistência, não ser assistido, ser encaminhado para outra política, pode ter o encaminhamento correto. Mas a gente precisa de conversar. Se nós estamos em uma administração pública, não é isso? A assistência social faz parte do governo. E se o governo não consegue enxergar a assistência social como uma parte importante, um membro importante do seu corpo, deu tudo errado. Porque olha bem, gente, se a assistente social visita uma família, identifica uma criança em idade escolar que está fora da escola, e encaminha para a secretária de educação, ela fala assim, não, essa criança eu não posso acolher porque não tem vaga. Deu errado. Eu encontro uma pessoa que está fora do emprego porque ela não tem os 4 dentes da frente. Ela não consegue, porque vai fazer uma entrevista de trabalho no comércio, por exemplo, ela até conversa bem, mas ela não tem os dentes da frente. Ela não vai ser empregada. Encaminha para a política de saúde para resolver esse problema. Não, eu não tenho como resolver.
não tem orçamento, não tem dinheiro, já deu errado. Como é que eu vou incluir aquela pessoa? Como é que eu vou emancipar aquela família? Porque começa na autoestima do sujeito. Como é que eu vou fazer para aquela família ser incluída? Então, nós precisamos que as políticas estejam integradas. O problema é que as políticas não conhecem o trabalho umas das outras. A saúde é uma caixinha em si, a educação é uma caixinha em si, a agricultura é uma caixinha em si, a assistência é uma caixinha em si. Aí elas viram ilhas, né? Cada um faz o seu e não quer saber do outro. Não, isso aqui não é problema meu não, deixa lá. E muitas vezes essas ilhas são inimigas, uma compete com a outra. E na verdade uma tinha que colaborar com a outra. Quem que vocês acham que tem que coordenar a integração? Hein? Porque, na verdade, quem coordena tudo isso é a prefeita municipal, ok. Mas dentro da estrutura organizacional, vamos subdividir em áreas. Nas políticas sociais, quem que vocês acham que deve ser o coordenador das políticas sociais? Porque antes, se era a política do favor, de 10 anos para cá, e essa é a grande diferença, é política de garantia de direitos. A gente vai dar assistência para que o direito seja garantido àquela pessoa que está tendo o direito violado. O direito a conviver em família, com dignidade. Então a assistência social precisa coordenar, mas como que eu vou fazer isso? A saúde tem muito mais trabalhador do que eu. Ela tem muito mais dinheiro do que eu. A educação tem muito mais trabalhadores do que eu. Por isso é importante que a gestão esteja funcionando, para dar suporte ao gestor, para fazer articulação entre as políticas, para fazer o acompanhamento. Porque para as pessoas em vulnerabilidade de renda, e aí esse é o outro preconceito que nós precisamos vencer, tudo é assistencialismo, ele sempre é o vagabundo. Quer ver? Para o rico, e isso eu falei muito na época do Incluir, a gente faz teste vocacional para saber o que vai trabalhar. Não, vou fazer um teste vocacional porque eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, ou eu quero ser advogado. O sujeito está em dúvida se ele vai ser físico nuclear ou médico. Aí eu vou fazer teste vocacional. Para pobre é o que sobra. Sujeito tem um curso de pedreiro aqui, você vai lá para virar massa. O sujeito é alérgico a cimento, fica em carne viva quando ele tem que virar massa. Aí ele não adaptou, ele fez o curso, mas ele não consegue trabalhar porque fica em carne viva. Um vagabundo aí, não quer pegar na enxada, eu dei oportunidade para quem vagabundo, ele não quer trabalhar. Ah, eu dei o Bolsa Família para o sujeito, eu quero dar uma capina no quintal e ele não capina no quintal. Eu quero dar um emprego para ele de carteira assinada, ele não quer trabalhar. Ele não se sente capaz, não. Tem gente que não larga o Bolsa Família porque acha que se ele largar o Bolsa Família e for para o emprego, em 2 meses ele vai largar o emprego porque ele não é capaz. Você quer ver um negócio? Meu amigo aqui, Jefferson. Não é porque você estava no celular, não. É porque eu ia usar você como exemplo mesmo. O Jefferson pode não ser rico. O Jefferson é rico, gente? É. Peguei um péssimo exemplo, então. Mas vamos supor que ele não fosse rico. Né? Mas vamos supor que ele não fosse. Jefferson pode não ser rico. Mas você teve um pai e uma mãe que te amou, que te ama, não tem? Falava que é a coisa mais linda do mundo, não foi? Você acreditou, não é? Mesmo todo mundo sabendo que é uma mentira deslavada, que você não é a coisa mais linda do mundo. Mas você acreditou, não acreditou? Esse amor te fez ser uma pessoa que se reconhece capaz. Ela foi te falando que você era a coisa mais linda do mundo, você acreditou naquilo, porque a gente aprende por repetição. Agora você imagina um sujeito que o pai e a mãe falam assim, você é um traste, você não vale nada, você não serve para nada. Ele acredita também. Ele também acredita. E a gente trata esse sujeito como se ele fosse o lindinho da mamãe, que toda a vida recebeu carinho, que toda a vida foi formado para ser um sujeito que se sente capaz. Se não tem integração entre políticas de saúde, assistência social e educação,
não tem assistência integral às famílias. A gente recebe dinheiro do Estado e da União no PAIF. O pessoal gosta de falar, eu tenho o piso do PAIF. Eu vou lá na igreja e falo assim, ó, pastor, eu tenho um dinheirinho lá, o piso do PAIF, para mandar para o senhor, se eu estiver fazendo alguma coisa do PAIF, eu posso mandar o dinheiro aqui. Nunca você vai mandar o dinheiro lá, porque ele não sabe o que é PAIF. Só que a atenção integral à família demanda todas as políticas. Você pode articular o começo, mas você não dá o todo. Olha só, a palavra integral ela é muito forte. Então a gente precisa integrar os agentes todos para conseguir dar atenção integral. A emancipação de famílias no campo pode se dar por programas da agricultura. Estava aqui o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nós podíamos fazer parceria de qualificação profissional com dinheiro dos nossos pisos da assistência para qualificar a gente no campo. Nosso trabalho não é simples. Ninguém disse que era, mas ele pode contribuir com a sociedade de uma maneira extraordinária, se vocês conseguirem apresentar esse trabalho para as pessoas. Por isso eu achei legal demais quando eu vi que tinha muita gente de fora da assistência social aqui. Porque é importante que as pessoas comecem a saber o que a assistência social faz ou pode fazer na vida das pessoas. Porque é só assim que ela vai adquirindo respeito. Se é uma política de garantia de direitos, de todos os direitos, por que ela não é prioridade para as pessoas? Se você for fazer uma pesquisa de opinião aqui na rua, que já foi feita, tem uma média. O que é prioridade do poder público? A pessoa fala assim, educação, saúde e segurança. Educação, saúde e segurança. Um fala educação e saúde, outro fala educação e segurança, outro fala saúde e segurança. Aí dá lá, 53% acha que é saúde, 50% acha que é educação, 50% acha que é segurança, 2% acha que é assistência social. 2%. Aí vamos para a política eleitoral. Qual é o político que ao pedir voto para vocês, fala assim, porque eu vou trabalhar política de educação, de saúde e de assistência social. De educação e saúde, eles falam de assistência social, não fala não. Porque não aparece para as pessoas e o poder público não é demandado para isso. Logo, não coloca recursos e investimento na área da assistência social. Vai fazendo porque vai sendo confrontado com problemas que ele não dá conta de resolver, aí a fuga da solução é a assistência social, aí vai botando lá. E aí os técnicos vão se virando para que com aquele recurso que tem, dê a solução que precisa. Nós estamos aqui para fazer um plano de 10 anos, né? Eu estou aqui tentando dar elementos para vocês planejarem os 10 anos. Se nesse plano de vocês saírem em peregrinação, conversando com as entidades para apresentar o SUAS, talvez em 2026, vocês tenham um SUAS consolidado, com as pessoas respeitando a política de assistência social e dizendo com clareza que ela não é uma política para um grupo segmentado que merece o nosso preconceito, porque é assim que é hoje. Se um prefeito se eleger e não souber por onde começar, eu, no lugar dele, chamaria a assistência social e faria um projeto para dar atenção integral às famílias. Infalível. Ele teria êxito absoluto. Porque nós atenderíamos as crianças nas escolas, porque teria garantia do direito, as pessoas que precisam de saúde, porque é garantia do direito, a moradia, porque é garantia do direito, a segurança alimentar, porque é garantia do direito, mas para isso precisava integrar todo o governo.